Se você pode, levante suas mãos o mais alto que você puder. Só se você puder, levante as suas mãos o mais alto que você puder. E nós vamos entoar mais uma vez esse louvor. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa, e nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Se você pode, cola com uma pessoa que está do seu lado agora em nome de Jesus. Abraça uma pessoa que está do seu lado agora. Se você pode agora, comece a orar por ela, comece a clamar pela vida dela agora em nome de Jesus. Eu não sei qual foi a sua motivação para você estar aqui em meio a esse frio. Hoje tinha tudo para você não estar aqui, mas Deus fez com que você esteve aqui, está aqui neste lugar. Por isso agora o teu papel agora é de você orar por ele, é você orar por ela agora em nome de Jesus. Comece agora a atrair a presença do Espírito Santo de Jesus aqui neste lugar, e comece a declarar palavras proféticas sobre ela, palavras proféticas sobre ele agora em nome de Jesus. Senhor Deus de Abraão, Isaque, Jacó e toda Israel, nós estamos aqui como igreja e como casa de oração, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós repreendemos toda obra de Satanás agora, para que venha nos atrapalhar em louvor e adoração, ó Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, rasga os céus em nós aqui neste lugar, ao ponto de nós levantarmos as nossas mãos e de nós tocarmos os céus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Senhor Deus, nós renunciamos tudo, Senhor Deus, para nós estarmos aqui neste lugar. Renunciamos as nossas vontades, renunciamos os nossos confortos, ó Pai. Por isso, fala conosco, toca em nós, para que a Tua presença, Senhor, venha ser real aqui neste lugar, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Aqui nós veremos transformação de vidas, aqui nós veremos, ó Pai, transformação de histórias, aqui nós veremos relacionamento, Senhor Deus, sendo constituído em nome de Jesus, Pai, em Ti, Pai, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. É o meu Senhor. Obrigado, Jesus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Deus, nessa noite. E bendito és Tu, Senhor Deus. O Senhor é o Deus que criaste os céus e a terra. O Senhor, Pai eterno, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Chegará um tempo, Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós vamos declarar: Santo és Tu, Santo é o Cordeiro, Santo é Jesus. E louvado seja a Ti por essa revelação que o Senhor nos deste, em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós Te louvamos, assim nós Te adoramos. E para esse momento, para que o mundo físico e o mundo espiritual venham ouvir, em nome de Jesus, dê o melhor aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Se é para Jesus, melhor esse aplauso aí, até para você se esquentar, mano. Glória a Deus, que alegria, que felicidade estar aqui com vocês. Você pode tomar o seu lugar por alguns minutos, por alguns instantes. Eu fico muito feliz, muito honrado de estar aqui mais uma vez, de poder estar trazendo uma palavra
nesse lindo culto, Quinta Viva. E literalmente o culto é Quinta Viva e você também é vivo, meu irmão. Glória a Deus. Obrigado, amigo. Até no frio, você está aqui, mano. Glória a Deus por isso. Hoje, enquanto muitos ficaram no conforto da tua casa, no conforto do teu lar, estão assistindo pela a transmissão ao vivo, mas nada melhor de nós estarmos aqui na casa do Senhor, na igreja, porque o corpo se move por isso aqui. Internet é bom demais, mas meu filho, sai da internet, sai do digital e vem para cá. Aqui é o melhor lugar. Aqui que é onde o Espírito Santo te esquenta de verdade. Amém? Se você pode, vá abrindo a tua Bíblia, prometo ser bem breve, em Êxodo 5, 1, 9. Tem uns irmãos aí que hoje é dia, dos namorados. Para quem não sabe, a palavra namorado significa fazer amor. Então, se você só namora, meu irmão, de verdade, isso não é para você, isso é só para casado. Amém? Em nome de Jesus, amém. A gente tem a honra de poder cuidar de adolescente. E a gente sabe que não vai dar ruim, né? Vai dar errado, não vai dar certo. E os cabeçudos, né? Tenta mesmo assim, depois vem para nós, né, colarmos os caquinhos, né, Lari? É assim do vaso quebrado. Mas louvado seja o Senhor por esse tempo. Êxodo 5, 1, 9. Eu queria ministrar uma palavra que queimou no meu coração nessa tarde. Eu recebi pela manhã uma mensagem da nossa pastora, me convidando para estar aqui. E eu nunca vou dizer não. Meu coração é um coração de servo. E eu sempre vou dizer, a gente tem que estar preparado, né? Preparado para pregar, porque para morrer eu não estou afim não, então eu vou pregar. Em Êxodo 5, 1, 9 diz assim, leia comigo. Depois disso Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Versículo 2. O faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. Versículo 3. Eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto, para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com a espada. 4. Mas o rei do Egito, respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda não fazem parar de trabalhar. No mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha. Versículo 8. Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Versículo 9. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Pai. E eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha tocar os nossos corações, que o Senhor venha falar ao nosso espírito. E nós repreendemos toda a obra de Satanás que venha nos atrapalhar, para não entender essa palavra rema de direcionamento, Senhor Deus, vinda à nossa direção. Assim nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez, e nós te adoramos. E para você não dormir, dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Eu quero ministrar algo com o título Propostas Indecentes. O tema dessa ministração, dessa palavra é propostas indecentes. O que mais nos tira do relacionamento com Deus são convites que fogem dos princípios de Deus.
o que mais nos tira do foco, o que mais nos tira do alvo que é Cristo, são propostas indecentes que nós somos totalmente bombardeados, cara, todos os dias. O que mais Deus quer nesse tempo, eu falo esse tempo porque eu tenho dito que Jesus, ele já está à porta, mas vamos um pouco mais além, já está na maçaneta, virando quase para poder se encontrar com a gente. Um alerta para mim e para você é que Jesus, ele veio como um cordeiro, e eu sempre tenho dito que ele vai voltar como um leão para nos julgar, para ter uma base de como foi e como é a nossa vida, como tem sido o nosso e como foi o nosso relacionamento diante de Deus, de tudo, de todas as decisões que nós tomamos. Eu tenho dito que as nossas escolhas realmente mudam o nosso futuro, mas o pastor um dia ministrou algo sensacional, cara, que as nossas escolhas mudam a nossa eternidade. As nossas escolhas de hoje vai mudar totalmente a nossa eternidade. Mas qual tem sido as propostas, cara, que você tem recebido? As propostas e os convites indecentes que você tem recebido? Eu falo de propostas a qual tem tirado do relacionamento seu com Deus. Propostas e convites, cara, que você nem tem percebido e que você tem se afastado do Senhor sem menos você perceber. Eu falo que na nossa caminhada com Jesus vai ter sim momentos muito difíceis. Até porque eu menciono e falo, cara, se algum dia uma pessoa falou que você iria aceitar a Cristo, aceitar a Jesus, a sua vida ia ser muito melhor do que você já vivia, sim, isso é verdade, isso é uma pura clareza. Mas não significa que vai ser só purpurina, só flores. Teremos problemas, teremos adversidade, sim. Mas o que nós não podemos perder é a sensibilidade do relacionamento que nós temos com Deus. O relacionamento, cara, que nós temos com Jesus. E por vezes as propostas que nós recebemos nos nossos dias faz com que nós perdemos a sensibilidade do relacionamento com Deus. Nós acabamos de ler Êxodo 5:9, aonde fala, aonde Moisés foi de encontro ao rei do Egito. Desculpa. É o frio, gente. Aonde Moisés foi de encontro ao rei do Egito. E ele foi confrontá-lo a ponto de dizer: ei, rei, nós precisamos cultuar o nosso Deus. E ele foi muito sarcástico, falou assim: quem é o Deus de vocês? Quem é o seu Senhor? Eu não os conheço, vocês não vão sair daqui. E pelo contrário, ele dobrou totalmente a carga de trabalho. Mas Deus, ele sempre teve uma promessa clara para o povo de Israel. E vocês sabem a história. Eu quero mencionar sobre propostas indecentes, sobre convites indecentes que nos tira do relacionamento com Deus. A libertação espiritual de uma pessoa, a libertação espiritual sua, a libertação espiritual minha, se dá ao meio de uma grande luta espiritual. E eu falo que o mundo espiritual, ele é muito organizado. Pode ser uma libertação espiritual, pode ser uma libertação emocional, pode ser uma libertação física, pode ser uma libertação financeira. Por isso, quando eu e você, nós decidimos e colocamos no nosso coração o firme propósito de servir a Cristo, o inferno, o diabo, ele se revolta, cara, comigo e com você. Eu falo que quando nós aceitamos a Jesus de verdade, nós entendemos quem é Cristo em nós, nas nossas vidas, o relacionamento que nós temos com Ele, nós passamos a ter um outdoor no inferno que, cara, que quer pegar você. A sua linda carinha, fofura, homens, mulheres, jovens que aqui estão, fica num outdoor lá no inferno querendo pegar você. De qualquer forma, de qualquer jeito. Por isso, eu e você, com essa palavra de alerta, nós precisamos entender, cara, quais são sido o propósito de Deus nas nossas vidas e os convites que nós temos recebido. Eu sou gago e está frio ainda, gente. Vocês perceberam? E se derem risada, que Deus tenha misericórdia de você. Por isso, quando eu e você, nós colocamos no coração o firme propósito, aonde nós temos que chegar, de servir a Cristo, nós sabemos aonde nós estamos, nós sabemos aonde nós vamos. O diabo, Satanás,
ele se revolta comigo e com você. Olha o que diz em 1 Pedro 4, 12 e 14. Queridos amigos, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinados a prová-los, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que vocês estão participando do sofrimento de Cristo. Assim vocês gritarão de alegria quando a glória de Cristo for revelada. Se vocês são insultados por serem seguidores de Cristo, são abençoados, porque o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Quando nós entendemos o propósito de nós estarmos em Jesus, em Cristo, com o coração cravado no propósito de nada nos tirar, o diabo ele vai se levantar em várias escalas e vários lugares das nossas vidas. Seja ele no financeiro, seja ele no nosso emocional, seja ele no físico. Pessoas endemoniadas, cara, que vai se levantar para querer nos derrubar. Pessoas que a gente até ama, que está até do nosso lado, que a gente nunca acreditaria que isso ia acontecer, se levanta contra nós, contra mim e contra você. Porque você entendeu o projeto original de Jesus, o projeto original de Cristo. O reino. Tenho dito que, Tiagão, que aqueles que se interessam pelos projetos dos céus, Deus ele vai se interessar pelos teus projetos. Eu quero que vocês entendam aqui, cara, que Deus ele quer nos trazer para o maior relacionamento com Ele aqui neste lugar. Esse lugar e essa quinta viva era para estar lotada, mas Deus quis e Deus aprova que você estivesse aqui, ouvindo um gago falando. Para você começar a analisar a tua vida, fazer uma autoanálise, qual é os convites que você tem recebido, convites e propostas indecentes que têm te afastado do Senhor, que têm te afastado de Jesus. Por vezes pode ser um relacionamento, por vezes pode ser o seu trabalho. Quantas pessoas e quantos jovens que saem e desistem de uma caminhada com Jesus, de estar na igreja por conta de trabalho. Quantas pessoas, quantos jovens com uma juventude, ou você até mesmo, um homem ou uma mulher, que se distrai, se afasta de Jesus, cara, por ir para uma faculdade. Já dizia o pastor Nobuilk, quando era da rede de jovens, assim, é melhor você ir para o inferno burro do que, ir para o céu burro do que para o inferno inteligente. Precisamos sim estudar. Precisamos sim trabalhar, precisamos sim, cara, com a aprovação de Deus, entrar no relacionamento. Mas entenda algo em nome de Jesus. As propostas indecentes têm batido na nossa porta todos os dias. E se eu e você não estivermos consolidados em Cristo, com o coração no mesmo propósito, nós aceitamos elas ao ponto de nós desviarmos aquilo que é o projeto original de Deus. O projeto original do Senhor. Aqueles que entram num relacionamento a qual Deus não aprova. Aquele que aceita um convite de estar dentro de um trabalho a qual não cumpre o tempo de estar aqui. Quantos jovens que eu discipulei, cara, não vai trabalhar neste lugar porque Deus tem algo melhor e maior para você, porque eu não consigo entender que Deus ele te tira daqui para você trabalhar no shopping até 10 horas da noite, tira da presença do Senhor de segunda a segunda. Não consigo. Se você crê nisso, Jesus fica onde? O que nós cremos? Nada contra quem trabalha no shopping, amigos, de verdade. Mas o que eu creio é que, como diz Salomão, tudo tem a sua hora certa e o seu momento certo. É hora de trabalharmos, sim. É hora de estudarmos, sim. Mas é hora de cultuarmos, é hora de cultuarmos. Muitas pessoas têm aceitado propostas indecentes e têm perdido o que é mais importante, o relacionamento com Jesus. O relacionamento com Deus. Em Colossenses 1,3 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O diabo, galera, não fica nada contente quando nós perdemos, quando ele perde um adepto seu. O diabo não fica nada contente quando ele perde uma pessoa que está no mundo a qual não vive os princípios de Jesus. Olha para trás como era a sua vida e olha hoje como ela é.
Eu tenho até vergonha de falar da minha vida. Eu tenho vergonha de falar de mim como eu era, do que eu fazia, quais eram as minhas atitudes, quais eram as minhas escolhas. Olha para você como que você era e como que você é hoje. Porque esse é o poder que Deus tem, somente Ele tem, não tem outra pessoa, não tem a sua mulher, não tem a sua namorada, não tem o seu trabalho, não tem o dinheiro do mundo que faça com que mude a sua história e a sua vida de verdade. Não tem. Eu vou me relacionar para me ser feliz, vai mesmo, então vai lá então. Vai se relacionar para ser feliz, achando que Ele é a maior felicidade da tua vida? Vai achando que o dinheiro compra todas as coisas? Eu mesmo tive um exemplo, cara, o qual eu trabalho. Na pandemia, meu patrão, milionário, acabou e deixou tudo. Não tinha dinheiro que pagasse, cara, a salvação dele. Não tem. Não existe. Igreja, acorda. Jesus, Ele está voltando. Que convites que você tem aceitado? Quais as propostas que você tem aceitado? A partir desse momento, nós vamos acompanhar uma batalha espiritual e muitas vezes ignoradas pelos cristãos. Muitas vezes ignorada por mim, ignorada por você. Em meio a essas batalhas, o diabo vai fazer algumas propostas indecentes e faz mesmo. E eu quero tratar como uma delas, algumas delas. A primeira proposta indecente que o diabo tem feito, e nós vamos falar dentro do texto que nós acabamos de ler de Êxodo. A proposta é: sirva a Deus aqui no Egito. Êxodo 8:25, o que nós lemos, diz assim: então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país, não saiam daqui, não saiam dessa terra. Vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas vocês não podem sair daqui. Essa é a primeira proposta que o diabo fez para Israel, e faz para mim e para você todos os dias, e muitas vezes nós não percebemos. Muitas pessoas verbalizam isso, diz isso. Essa é uma palavra maligna. Posso servir a Deus aqui, nós não precisamos de igreja. Eu posso servir a Jesus, eu posso servir a Deus, cara, desculpa, da internet. Eu posso servir a Jesus, cara, vendo suas pregações de outros pastores, mas menos na igreja. O conforto da casa é maravilhoso, mas não é a mesma coisa. A igreja primitiva foi criada para isso. Jesus deixou a igreja para isso, como um corpo, e o corpo se move. Cada um precisa de cada um. Tiagão, eu preciso de você, você precisa de mim, e assim sucessivamente. Pessoas, jovens, homens e mulheres têm dito: ei, eu posso servir a Deus aqui mesmo, não preciso de igreja nenhuma. Eu sou o corpo, eu sou a igreja. Não é. Não é. Não tem caminhada cristã sozinha. Você não consegue caminhar sozinho. A visão da nossa igreja é maravilhosa, é linda por isso. Visão celular modelo dos 12. Aqui você não caminha sozinho. Aqui você não anda sozinho. Aqui você é discipulado, aqui você é amado. Aqui você está numa igreja para amar e ser amado e ser servido. Somos uma igreja de visão. A juventude de hoje quer facilidade. Tive o prazer de ministrar domingo em um culto e eu falei sobre. Preferem assistir pregações na internet, pastores que nunca vão te conhecer, pessoas que nunca vão saber da tua vida, dos teus problemas, das suas adversidades. Você prefere ir ver outro culto em outra igreja do que você estar na tua igreja, a qual Deus te instituiu. Alguém tem dúvida, cara, que Deus te trouxe para cá? Alguém tem dúvida que Deus te colocou nessa igreja linda e tão poderosa e tão linda, cara? Deus te trouxe para essa igreja para você entender o que é essa igreja de verdade. Aquele povo era um povo escravo, e a proposta do rei do Egito foi: pode ir, mas vocês vão servir aqui. Eu estou no mundo, tá bom demais, eu sirvo a Deus já. As minhas atitudes são do mundo, mas tá bom, eu não preciso da igreja. Eu peco mesmo, tá bom demais, não preciso de mudança.
Não, tá bom demais como eu estou, não preciso da igreja. Eu não preciso de discipulado. Eu não preciso de liderança. É tão arrogante que não precisa de liderança. Não preciso de ninguém mandando na minha vida. É assim que você fala? É assim que você diz? Precisamos entender que por vezes nós estamos recebendo convites, propostas indecentes e nós nem temos percebido. Faz quanto tempo que você não tem um discipulado com o seu discipulador? Faz quanto tempo que você não tem um encontro com o seu pastor? Faz quanto tempo que você não abraça o pastor Noboyuki? Igreja, nós não caminhamos sozinhos. Não tem como caminhar sozinho. Se você for caminhar sozinho, eu dou 2 meses para você. Você não fica aqui. Por isso, olhe para a pessoa do lado e fale assim: conte comigo. Olha para ela e fala assim: amo você. Você é lindo. Você é linda, por mais que não seja, mas fale em nome de Jesus. Quem está me entendendo? Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Então a primeira proposta: sirva a Deus, mas do Egito vocês não saem. Sirva a Jesus, mas do mundo eu não quero sair não. Eu até posso vir para a igreja, mas a minha vida eu não quero deixar não. Os homens, a pornografia eu não quero deixar não. Para a mulherada, o vício e compra eu não quero deixar não. Misericórdia. O evangelho é mudança, é transformação. Não existe outra coisa. Segunda proposta: você até pode sair do Egito, mas não se envolva muito com Deus não. Em Êxodo 8:28 assim: então disse Faraó: deixe-vos ir para que sacrifiqueis ao Senhor o vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades muito longe. Orai também por mim. Não vai muito longe não. Fica por perto aqui mesmo. Você até pode sair do Egito, mas cara, não vai longe não. Esta é a segunda proposta que representa a mim e a você, se nós não tomarmos um alerta sobre o domínio de Satanás. A pessoa até vai para a igreja, ela até vem para cá, mas ela continua no Egito. Em Atos 7:39, na parte B, diz: em seu coração voltaram ao Egito. Você até vem para este lugar, cumpre um protocolo, até porque as pessoas pedem, mas o seu coração, cara, não está em Jesus. Você até vem para cultuar, passa o melhor perfume, coloca a tua melhor roupa, mas você vem aqui e sai daqui do mesmo lugar que você chegou. Muitos dizem é importante até ter uma religião, muitos dizem até bom eu ir para a igreja, mas eu não preciso levar tão a sério, não preciso se envolver muito. Tem pessoas que aqui estão, a igreja é tão grande, Dani, que tem pessoas que estão aqui 1 ano, 1 ano e meio, quase 2 anos, mas não se envolve com absolutamente nada, que você nem conhece. Estava eu no meu trabalho, Tiagão, olha isso, lá em Campinas, trabalhando, entrou uma pessoa para poder atender, nunca vi na minha vida, e conversando, gerando network, trocando uma ideia, pá, isso, aquilo. Já foi lá, né? O Tiagão também. Aí eu moro em Hortolândia. Nossa, eu também. Eu falei: onde você mora? Ah, eu moro naqueles predinhos, eu já associei, né? Moro nos predinhos. É mesmo, cara, que top. Avenida Ana Teresa Secumbrida, olha lá mesmo. Eu moro lá naqueles predinhos lá. Eu falei assim: é meu irmão, cara, que top. Eu vou naquela igreja da placa preta. Ó, eu vou lá também. Eu falei: é mentira. Imagina. Eu até te vi lá na frente. Eu falei: é mesmo, é? Mas eu gosto de sentar lá no último lugarzinho lá, porque quando acaba, ó, eu vou embora. Não gosto de cumprimentar com ninguém. Hoje o povo está assim, gente.
O povo está desse jeito, a minha bateria social acabou. Eu não quero encontrar com gente, eu não quero dar abraço a ninguém. Menos relacionamento possível é melhor. Porque senão vai me chamar para a célula, aí eu vou ter que ir para a célula também. Aí eu não quero essas coisas não. Eu até quero ir para a igreja, mas eu não quero me envolver muito não. Voluntário? Passa longe. Vou passar longe, senão alguém vai me pegar já para ser voluntário e vai querer que eu faça alguma coisa aqui na igreja. Ficar de segunda a segunda aqui? Quero não. É assim que o povo pensa hoje, amigos. Por vezes, você está aqui só sendo mais um frequentador de cultos. Não se envolve com nada. Não está em nada. Não é voluntariado de nada. Não coopera com nada. Se chamar você para vir aqui para limpar qualquer coisa, você inventa tudo, menos estar aqui. Você é o primeiro a ir embora, não respeita nem quando o pastor fala, pelo amor de Deus, gente, não vai embora porque o culto não acabou. Até se envolve com a igreja, até vem para os cultos, atrasado ainda, porque faz questão. Eu vou depois do louvor, porque eu não gosto muito do louvor, porque é analista de culto, sabe? Sabe que é analista de culto? Você começa a analisar tudo. Não gostei dessas luzes azul não, gostei não. Então eu vou chegar depois dela. Louvor? O Luquinha Carmo não toca muito bem não. É ele que vai estar na banda? Eu não vou não, ué. Olha, você está cantando com a Gi? A voz não combina. Vou não. Analista de culto, meu irmão. Por que chegar atrasado? Por que chegar depois do louvor? Para quê? Você pode ir, mas não se envolve muito não. Você até pode vir para o culto, vem para a igreja, mas não se envolve não. Não vai muito a fundo não. Entenda algo. Aquele que não se envolve com o corpo, não se envolve com a palavra. Aquele que não se envolve com a igreja, desculpa, não é profundo no evangelho. Você pode perguntar para qualquer pessoa, meus amigos, a qual não coopera na igreja, a igreja de Jesus, pergunta quanto tempo de oração ela dá. Pergunta que capítulo da Bíblia que ela está lendo. Não vou mais longe não. Pergunta que livro que ela está lendo para poder ser edificada. Nenhuma. Você pode estar aqui exatamente nesse nível. Não levanta a mão para não se constranger não. Mas é o tempo de você se analisar. E a autoanálise não é só o tempo de nós cearmos. É o tempo de nós analisarmos a nossa vida com Jesus. Porque Ele entregou tudo que Ele tinha de melhor para mim e para você. Ele não fez meia boca. Eu vou esperar passar a cruz, depois já viu aquele meme? Para mim deu, ele desce da cruz, já viu aquele meme? Eu acho o máximo aquilo lá, no WhatsApp. Ele sofreu por mim e por você. Pelos nossos pecados, pelas nossas vidas. Pela mudança e a transformação da nossa vida, da minha vida, da sua vida. Se não fosse Jesus, pela revelação de Cristo, eu nem sei aonde eu estaria. E você? Se alerte. Os cultos têm que fazer sentido para você. Esse lugar tem que ser o melhor lugar para você. É aqui onde você tem que derramar suas lágrimas. Não me entra na minha cabeça com uma pessoa que chega aqui. Gente, pega um hábito na tua vida. Quando você entra pelaquela porta, pelo amor de Deus, dobra o teu joelho e começa entregando o culto ao Senhor. É o que eu faço. Eu não consigo chegar nesse lugar, cara, se antes mesmo de eu levantar as minhas mãos, se eu não dobrar os meus joelhos na minha cadeirinha e não agradecer ao Senhor por estar aqui. O meu culto já começa. Quem senta atrás de mim vê eu dobrando os meus joelhos. Não tem como Jesus falar contigo, Deus falar com você e você ter o melhor culto, se você não entrega nada no meio da semana. Ir para a igreja não é somente vir, é gerar relacionamento com Jesus. É uma palavra dura? Mas é uma palavra a qual você precisa se analisar, porque essa palavra falou muito comigo hoje também. Vir para a igreja é muito fácil. Relacionamento com Deus é o necessário. Para nós continuarmos de pé, o relacionamento é necessário. Quem está me entendendo? Se você pode dar um aplauso ao Senhor em nome de Jesus.
A quarta proposta é, a terceira, perdão. Vá e leve a família, mas os bens ficam. Faraó, com todas as pragas que ele foi recebido, e foi uma verdade, ele até liberou todo o povo, até a sua família. A família de todas, de milhares e milhares de pessoas, para que fosse cultuar o Senhor. Uma promessa que cumpriu depois de 400 anos, meus amigos. Uma promessa que se cumpriu depois de 400 anos. E isso precisou acontecer. E o rei do Egito mencionou isso. Vocês até podem ir, está liberados por tantas pragas que foram lançadas sobre nós. Chega, eu não aguento mais. Vocês podem ir, mas os seus bens vão ficar. Êxodo 10, 24 a 26 diz assim: então Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e os vossos gados, as vossas crianças irão também com vocês. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor o nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor o nosso Deus, e não sabemos como havemos de servir ao Senhor até chegamos lá. Versículo 24: ide, servi ao Senhor, fiquei somente os vossos rebanhos e os vossos gados. Parece uma proposta até tentadora. Vocês podem ir, vocês estão liberados da escravidão, a tua casa, a tua família, os teus filhos, mas tudo que vocês conquistaram vai ficar aqui. Pode ir você, leve a sua família, mas as riquezas vão ficar. É uma proposta que o diabo tem feito para muitas pessoas, e infelizmente muitos têm aceitado. Mas Moisés não aceitou. Verso 26: nenhuma unha ficará. Concluindo, existe uma promessa de mais de 500 anos atrás que Deus tinha feito a Abraão, que seria Israel, que seria a terra, que seria exatamente o povo escolhido por Deus. Ele se baseou totalmente nesse princípio. Ele saberia que a escravidão ia acabar, mas que seus bens também iam ser totalmente restituídos. Em Gênesis 15, 13 e 14, assim: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, meus amigos, e certamente ele sabia dessa promessa até Abraão. Também a mesma promessa que tinha sido feita para Moisés quando ele foi chamado. Em Êxodo 3, 21 e 22, a banda pode subir. Em Êxodo 3, 21 e 22, assim: por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso ele os deixará sair. 21, e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pediram as suas vizinhanças e as mulheres que estiveram hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios. Eu quero dizer para vocês que existiam muitas promessas que foi dada àquele povo, e muitas promessas que foram lançadas na minha vida, na sua vida, que foi dada por Jesus. Em João 10:10, uma vida abundância. Em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus. Em João 8:32, 36, então conhecereis a verdade, se o Filho vos libertar. Em Romanos 8:37, somos mais que vencedores. Em Filipenses 4:13, posso todas as coisas. E em Romanos 15, 29, indo ter convosco, chegarei com plenitude da bênção de Cristo. Deus quer que nós tomemos posse da libertação plena, amigos. Nós temos promessas através de Jesus. Por isso que eu menciono para vocês quais têm sido os convites que vocês têm recebido como propostas indecentes. Propostas indecentes a qual você tem tomado decisões e escolhas, a qual tem te afastado de Jesus,
a qual tem te afastado do relacionamento com Ele, a qual tem te afastado do relacionamento com Jesus? É o seu relacionamento? É o seu trabalho? É a sua vida financeira? É as suas emoções? É as suas ansiedades? É as suas ansiedades? O que tem te afastado de Jesus? Faz uma autoanálise agora da tua vida, cara. Como você tem entregado a palavra do Senhor? Como você tem lido a palavra? Como você tem orado? Como você tem tido um tempo de louvor e adoração ao Senhor? Na tua casa mesmo. Porque vir para este lugar, levantar as suas mãos é muito fácil demais. Por mais que hoje esteja frio. Mas vale muito a pena quando você faz isso no seu secreto, na sua casa. Isso mostra claramente o seu relacionamento com Deus. E por vezes as suas atitudes, as suas escolhas têm feito com que você tenha aceitado propostas indecentes de Satanás e do diabo. Meu Deus do céu, amigos. Propostas indecentes, propostas indecentes. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Jesus tem uma promessa para mim e para você. Jesus tem uma promessa para mim e para você. Para isso, nós precisamos reconhecê-lo de verdade. Parar somente de cumprir um protocolo. Parar de cumprir um protocolo de vir para a igreja porque as pessoas têm pedido para nós virmos. Uma pressão do nosso cônjuge, uma pressão para ir numa célula, uma pressão para você ter um discipulado. Jesus não foi pressionado a nada, pelo contrário, Ele se entregou. E você? Como tem sido a sua vida? Como é você fora daqui? Como é as suas atitudes fora daqui? Como é as suas escolhas fora daqui? Como você tem se portado diante da tua casa, da tua família, dos teus pais? Qual tem sido o seu posicionamento, amigos? Ah, minha casa ninguém é crente, Lucas. O que você tem feito para que eles conheçam a Jesus? Alguns meses atrás, eu tive o meu pai aceitando a Jesus aqui neste lugar. E em um culto de uma quinta-feira eu falei, cara, que um dia meu pai iria estar aqui aceitando a Jesus. Mas foi mais de uma década orando por ele. Foi mais de uma década não pagando um preço de sangue, porque só Jesus pagou, mas de muito suor, de muita lágrima. E você? O que você tem feito pela a vida da sua família, da sua casa, dos seus pais? Faz uma autoanálise agora sua. Não olhe para a direita e nem para a esquerda, mas faz uma autoanálise sua agora. Como está a sua vida? Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor agora em nome de Jesus. Se possível, entregue tudo